Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Esse Papo é o Bicho. Hoje eu sou Fabrício Amena, médica veterinária especialista em urgência e emergência. Sou responsável técnica do grupo É o Bicho e hoje a gente está aqui para falar um pouco com vocês com o nosso novo podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre medicina veterinária, com estudantes e colegas veterinários também, sobre a prática, a rotina, o dia a dia, tudo que envolve a clínica veterinária no geral, né, de pequenos. O que enriquece a nossa profissão e a nossa área. Para a nossa primeira conversa hoje, nós temos dois maravilhosos convidados. Olá! Olá! Aqui a doutora Carla Daniela, que é clínica veterinária e também diretora técnica do grupo É o Bicho, além de estar cursando pós-graduação em gastroenterologia. Tudo bem, doutora Carla? Tudo bom! E o nosso segundo convidado, que é o doutor Carlos Humberto Torres, e é formado pelo SESMAC e atua na área de clínica de pequenos, especialista também na clínica de pequenos. Obrigada por ter vindo, doutor Carlos. Muito obrigado pelo convite, doutora Fabrícia. E a nossa conversa hoje, que nesse primeiro programa, é sobre a preparação do clínico veterinário, do médico veterinário, da clínica cirúrgica, na clínica em geral, né, na verdade. E nós vamos abordar com calma para entender um pouco sobre esse tema. Né? É um tema um pouco polêmico, a gente conversa às vezes sobre isso, né? Isso, é um tema bem complexo, né? E que abre para muito assunto, né? Para ser abordado muito assunto. Às vezes tem muita dificuldade, o pessoal tem muita dúvida, às vezes muita coisa que não espera durante a graduação, o mercado é muito diferente, então tem muita coisa para ser abordada. A gente entra na medicina veterinária, a gente imagina que quando vai estudar é uma coisa e no final a gente aprende outras e às vezes nem aprende, né? A gente fica na dúvida, né, do que realmente é que vai fazer. Então, a nossa primeira pergunta, né, doutora Carla, primeiro, já não se fazem mais clínicos como antigamente? Como assim? Então, hoje a gente vive uma nova realidade na medicina veterinária em que a gente tem muito mais facilidades, né, que antigamente a gente não tinha. Então, o acesso à informação, acesso às especializações. Então, hoje a gente tem um acesso muito mais fácil do que algum tempo atrás. Então, o que eu vejo hoje é que antigamente a gente meio que tinha um caminho a seguir, né? A gente formava, ia pegar prática clínica, da prática clínica a gente ia buscar dentro disso, de cada aptidão, uma especialização, uma área de atuação, tendo como base o conhecimento e a clínica, né? A vivência, né? Do que você pegou ali da clínica médica geral. E hoje a gente já vê um pouco as pessoas com um certo imediatismo, muitas vezes até um pular de etapas, e que, ao meu ver, pode ser que lá na frente isso seja prejudicial, né? Porque a gente sabe que a clínica médica, ela é soberana, né? No caso, você fala quando a pessoa sai da faculdade e já quer ir para uma especialidade direto, sem ter experiência ou algo tipo assim? Isso, o que não que seja errado, mas que a gente sabe que a faculdade ela nos forma ainda muito generalista de várias espécies. Então a gente aprende do coelho ao boi, ao cão, ao gato, e queira ou não, a gente não tem tanta vivência, né, durante esse período de faculdade, de vivência de clínica médica. Claro que isso é muito relativo, individual, de pessoa para pessoa, de profissional para profissional, porque cada um tem que ter uma busca, né, ainda durante a graduação, mas muitas vezes a gente, durante a graduação, ainda não tem isso bem estabelecido. O que eu quero fazer, o que eu vou seguir, se eu realmente quero trabalhar com pequenos, se eu quero realmente trabalhar com grandes, e às vezes, eu passei a faculdade toda querendo trabalhar com grandes, aí me formo e vejo que o mercado não é bem aquilo, aí vou para pequenos. Então isso acontece muito, né, na nossa... A gente recebe vários estudantes que é dessa forma, né? Eles se direcionam sempre na minha faculdade inteira, só vou estudar uma coisa. E aí, quando se forma, o mercado que abre de oportunidade para ele é outra coisa. É muito diferente do que ele esperava. Na minha graduação, eu
fiz questão de passar por todas as áreas da faculdade. Eu iniciei logo na fazenda, mas mesmo na faculdade eu já sabia que eu queria trabalhar com pequenos. Mas passei na fazenda, eu fiz na parte de patologia, então fui para laboratórios, eu fui para o centro cirúrgico, sendo que minha área sempre foi a parte de pequenos animais mesmo, cão, gato. Tive até o interesse com silvestres, mas não foi muito para frente, não. E eu acho que isso acontece mesmo, e a nossa área é uma área muito rica, né? A veterinária é uma área muito rica, a gente tem muitas opções. Então, de trabalhar, às vezes, só com papelada, só com parte burocrática, até mesmo ir para a clínica médica, pôr a mão na massa. Então, é muito, muito ampla, né? E a gente tem isso mesmo, a gente pode entrar com o intuito, né? Eu quero essa área. E durante a graduação, ou até mesmo após a graduação, se encantar por outra área e querer mudar, eu acho que está tudo certo, né? Por exemplo, eu tive colegas que realmente, saí da faculdade, vou trabalhar com grandes. Aí voltaram para pequenos, foram para pequenos, porque o mercado não se abriu para ele. Muita gente queria trabalhar com equinos, mas não conseguiu. E teve gente que foi para partes que não são muito conhecidas do público, como, por exemplo, inspeção sanitária. Muita gente não sabe que o veterinário trabalha. Perícia, né? Exatamente, perícia técnica. Então, tem muitas áreas que a gente pode seguir nesse caminho. A veterinária é muito ampla, né? Exatamente. Então, ela consegue aí um direcionamento para várias áreas, assim, para trabalhar. É muito bom trabalhar na veterinária, é muito amplo. E aí, puxando para pequenos animais, que é o foco da conversa, né? Aí, realmente, aqui é uma área ampla, né? Ainda mais hoje em dia, onde a gente tem tantas especialidades, como a Fabrícia mesmo falou, né? Que eu venho me especializando em gastroenterologia, e é uma área muito nova, até a nível, assim, de Brasil, a gastroenterologia é uma área muito nova, né? Que é uma área do clínico geral, e aí, como surgia essa necessidade de um aprofundamento, aí vai se tornando a necessidade de ter os especialistas em cada área, né? Quando gerar a demanda, você sempre abre vaga para que um profissional se especialize e ele consiga suprir essa demanda, né? Aí é o que a gente o ponto final, o ponto principal da nossa conversa, na verdade. Para ser um bom especialista, o veterinário ele tem que ser um bom clínico antes. Né? A gente estava discutindo até recentemente sobre isso. Então, como é que você vai conseguir entender o que é que está acontecendo em cada especialidade? Porque a gente vem ver reflexos também, reflexos oftálmicos em doenças sistêmicas. Exatamente. Né? Então, se o especialista, o oftalmologista, por exemplo, não tiver tido uma boa vivência em clínica, talvez ele fique ali tratando o olho, mas não vai tratar o principal foco da doença, que seria uma doença clínica. Uma doença sistêmica, sistêmica. Justamente, então, a gente vê só está muito reverberando no órgão-chave. Isso, a gente já teve pacientes assim, né, que a gente vê muitos reflexos oftálmicos ou outros, ou de pele, com problemas que são mais sistêmicos, problemas endócrinos, problemas infecciosos, né? Então, a gente vê reflexos. Se esse especialista não foi um bom clínico, ele não vai realmente conseguir identificar o que é que está acontecendo com aquele paciente. E a gente sabe que ser um bom clínico, claro, que é muito inato da pessoa, porque a gente tem um pouco de detetive, de FBI, né? Vamos investigar. Perguntar várias coisas diferentes, sendo que o mesmo objetivo, senão o tutor pode não passar a informação correta. A gente tem que ter um leque na cabeça, né? Começa ali com aquele paciente, aí o tutor ele começa a falar o que o animal está apresentando, e aí já começa aquele leque na cabeça. Pode ser isso, aquilo. E aí começa a abrir aquele leque e, na verdade, assim, quanto mais você pensar em possibilidades diagnósticas, melhor. Né? Então, quanto mais possibilidades diagnósticas você tiver na sua cabeça para aquele caso, melhor. A chance de você acertar é maior. Então, isso é inato, né, da pessoa. Você tem que ter um tino para a clínica médica. E isso é a base de tudo, porque o cão, ele não é um sistema. O cão, ele não é um cérebro, um coração, um olho, uma boca. O cão, ele é um conjunto. Então, se você pular etapas, se você não buscar ser um bom clínico geral, você não vai ser, né, um bom especialista. Aí você já me puxou um gancho para a minha segunda pergunta. Como você se tornar um bom clínico? Bom, principalmente estudando. Obviamente, você inicia pelo estudo, mas
as experiências que você passa durante a sua vida como médico veterinário, elas são determinantes para como você vai enxergar determinadas coisas. Por exemplo, determinados casos que se você viu de uma maneira e não teve um desfecho bom ou teve um desfecho bom, você pode observar já previamente em outro paciente que você estava vendo, você deixou passar aquilo em um, e no outro você já se atenta mais rapidamente. Então, isso pode influenciar bastante na sua experiência profissional. Então, quando sai em busca de novos avanços na ciência, então constantemente está saindo novas pesquisas. Se atualizar sempre, exatamente, né? A atualização sempre é importante. O que se fala muito hoje, né? Hoje, a gente tem que trabalhar com a medicina baseada em evidências, né? No caso, a medicina veterinária baseada em evidências. Não é no achismo, mas eu sempre fiz assim. Não, a gente tem que trabalhar conforme o que se recomenda, os novos estudos, as novas diretrizes, os novos consensos. Então, isso, né? Puxando o gancho da pergunta de Fabrícia, é justamente a gente buscar, né? A busca, ela tem que dar início ainda na faculdade. Então, mas como a gente já tinha discutido antes, às vezes essa vontade da clínica médica surge depois, mas aí você tem que buscar. E eu acho que o principal caminho, o primeiro caminho, na verdade, é com estágio, é acompanhar pessoas, né, que tenham um pouco mais de experiência clínica, bagagem, para ali você começar a ter um direcionamento e uma visão clínica, porque ser clínico é treino, né? Treino é você treinar justamente a sua cabeça para pensar rápido, leque de possibilidades diagnósticas. Então, acho que o caminho realmente é o estágio. Quando a gente está conversando sobre um recém-formado, um estagiário que a gente está acompanhando, a gente fala, ele é bom, ele tem raciocínio clínico. Isso. Porque a gente vai debater com ele determinados protocolos, determinadas patologias, e a gente vê as ideias que esse estagiário ou esse veterinário que está começando agora na profissão, ele tem, né? Então, essas ideias fazem toda a diferença. E é interessante sempre buscar ver realidades diferentes, estagiar em locais diferentes, para que você abra o leque, porque, às vezes, como se trabalha num local, se trabalha em outro. Como se trabalha em Maceió, geralmente não é como se trabalha em São Paulo, como geralmente se trabalha em Portugal. Então, assim, eu tenho amigos que, inclusive, tiveram oportunidades de fazer estágio fora do país. Isso é enriquecedor. Então, eu acho que você começa tudo com essa busca, com o acompanhamento do estágio. E aí, depois dos estágios, vão vir, né, as especializações. Hoje a gente tem especializações muito boas em clínica geral, que já abre muito, né, a sua mente para a clínica médica. Então, acho que o caminho é buscar, né? A visão, ela muda muito. Por exemplo, a minha parte de especialização foi em clínica e cirurgia de pequenos animais. Antes de fazer a especialização, isso abriu muito, foi muito diferente, eu olhava muito diferente o quadro clínico do paciente. Eu comecei a observar mais o paciente como um geral, como ela falou, não é só um pulmão, um cérebro, um coração ou algo do tipo. Não, ele é um paciente no geral e tudo vai estar interligado, tudo vai ter, se mexer aqui vai ter uma consequência lá. Então, essa parte de buscar é sempre muito importante na medicina veterinária. Eu notei isso também quando eu fiz a minha primeira pós, que foi em clínica cirúrgica. Abriu, assim, horizontes. Foi muito enriquecedora. Para mim, como profissional, foi muito enriquecedora essa primeira pós-graduação que eu fiz. Eu acho que os caminhos são muitos, né? Por exemplo, residência, eu fiz o programa de residência em Salvador, 2 anos de programa de residência. Meu programa de residência foi em clínica cirúrgica, né, em cirurgia de pequenos animais, mas a gente está dentro de um hospital, então a gente está vivendo o dia a dia clínico, de atendimento, então é uma vivência, né? Então são 2 anos onde você tem ali um acompanhamento dentro do hospital, com diversas especialidades, os orientadores. Então o programa de residência é muito enriquecedor. Então, assim, tem muitos caminhos, não existe um caminho nessa busca, né? São muitos os caminhos, muitas oportunidades, mas aí cada um tem que buscar, né? Cada um vai ter uma vocação diferente. Com certeza. Vamos lá. Qual a importância da boa prática clínica, mesmo para quem quer ser um especialista? É meio que o que a gente já abordou, né? A prática clínica, ela vai ser importante
para todos os especialistas, porque o animal ele é um conjunto, né, de sistemas, onde um vai interferir diretamente no outro, né, a gente sabe. Então, se você não tiver uma boa vivência clínica, você não vai conseguir interpretar, né, interpretar o caso, interpretar os exames. Então, eu acho que é muito importante você ter essa vivência para você conseguir se tornar um bom especialista, né? Lembrar que antes de ser um especialista, você é um clínico geral. Justamente. Você é um clínico. Não existe um bom cirurgião que não seja um bom clínico. Não existe um bom oftalmologista que não seja um bom clínico, e por aí vai. A gente realmente precisa ter a bagagem clínica para poder exercer qualquer especialidade. Isso é importante. Isso na clínica de pequenos animais, Isso, né? na clínica de pequenos. Então, a faculdade, o que é que vocês acham? Ela forma um bom profissional para uma boa prática clínica? Olha, a faculdade, na minha opinião, ela dá o direcionamento. Se o profissional, o aluno, ele não for atrás, ele realmente não se empenhar naquilo, não vai dar uma boa base para ele se ele não correr atrás. Então, não entrar em estágios, não ir mais a fundo, participar, por exemplo, de projetos de extensão, realmente viver aquilo que ele está passando. Porque só chegar, fazer a matéria, passar na prova, isso aí só vai ser copiar e colar. Se você não aplicar isso na prática, não vai fixar. Eu sempre tive na minha mente que quem forma é o aluno. Né? Os professores eles estão ali para dar o direcionamento, como o Carlos falou, e nos dar, no final, o diploma de apto a atuar. Mas o direcionamento a busca é de cada um, né? Cada um vai ter que realmente se esforçar. Se eu vou estudar aqui o mínimo básico para poder passar na prova, como o Carlos está falando. Bom, você pode até passar na prova, mas a prova da vida a gente não sabe, né? E lembrando, vai estar lidando com a vida no final das contas. Eu tive a vida profissional, né, muito embasada na faculdade, como você, Carlos. Enquanto eu estava na faculdade, eu fiz estágio em absolutamente todas as áreas da faculdade. Então, e eu dizia exatamente isso, que eu falo até quando eu vou dar palestra nas faculdades. Eu digo, olha, eu não sabia o que era que ia abrir de oportunidade para mim depois, quando eu tivesse formada. E aí uma coisa que eu dizia, só sei que eu não quero trabalhar com clínica de pequenos, mas aí eu paguei a minha língua, eu estou trabalhando com clínica de pequenos. Então, eu não sabia se eu ia saber lidar com tutor, eu não sabia se eu ia saber lidar com essa realidade, porque lidar com um tutor de clínica de pequenos é como se você estivesse lidando com pais de criança. Né? São tutores preocupados, então eu não sabia se eu iria saber lidar com isso. Mas a vida, né, me levou para esse direcionamento. A minha sorte é que eu fiz estágio também na clínica de pequenos, em laboratório. A bagagem que eu tenho de laboratório me fez uma profissional muito melhor que se eu não tivesse essa bagagem no laboratório. Então, o raciocínio que eu tenho quando eu vou ler um exame é muito melhor do que antigamente. Justamente. Então, isso me ajudou muito, né? Isso me ajudou muito. Os estágios em si me ajudaram muito. E aí, puxando esse gancho, né, da faculdade, eu acho bem legal essa pergunta, porque assim, muitas vezes as pessoas ficam... Quando eu falo, né, que eu formei na primeira turma de uma universidade federal, então eu fui o estudo de início do programa, né, do curso de medicina veterinária. E aí, enfim, como toda universidade federal tem suas dificuldades, né, um curso de início, então nós tivemos algumas carências, né, durante a formação, e que cada um buscou, os professores, graças a Deus, eu tive professores muito focados, assim, de querer passar conhecimento, de querer formar bons profissionais. Então, isso, assim, eu tive uma formação muito boa, né, uma formação acadêmica muito boa, como profissionais de excelência, só que, infelizmente, com algumas carências e algumas dificuldades. E aí cabe a cada, né, como eu falei, a cada um buscar isso. Eu busquei, estagiei desde o início da faculdade. E hoje, assim, eu vejo meus colegas que se formaram comigo, a minha turma, todo mundo muito bem, todo mundo encaminhado, porque buscaram, né, cada um na sua área, isso, mas cada um correu atrás, e mesmo vindo de uma primeira turma, de formação, né, de uma faculdade que está se montando, hoje a gente
cada um na sua área, mas conseguindo trabalhar de forma... Conseguiram suprir as deficiências que vocês encontraram pelo caminho, trabalhar, né? De forma correta, né? Com estudo, enfim. Fazendo cursos, exatamente. Aperfeiçoando, né? A gente vê muito isso também, né? Na minha turma, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eram 66 alunos. Mesmo número da minha. Aí vai passando o filtro, né? Vai muito. Aí eu falava, e se formaram na minha turma 13, né, na época. Agora, os 13 que se formaram estão todos bem encaminhados na medicina veterinária. Então, eu acho que depende realmente daquilo que você busca, né, daquilo que você quer. E buscando um gancho e falando sobre isso, né, Fabrícia, porque eu acho que todo mundo aqui tem mais ou menos o mesmo tempo, assim, próximo de formação. Coroa da veterinária. Nós estamos, né, um pouquinho coroas. Mas, assim, antigamente a gente não tinha o mesmo número de profissionais, né, caindo no mercado como hoje, né? Muitos. Então, a gente se formava, tem o mercado de trabalho, tem que ser bom, tem que se estabelecer. Mas se isso já era pra gente antes, onde tinha um ou dois cursos de medicina veterinária no estado, imagina hoje, né? Com 5, acho que são 5 cursos de veterinária. É o estado que tem mais faculdade de veterinária. No estado, então... E por ano, eu não me lembro, a última vez que eu vi são mais de 2.000 profissionais que caem na área de veterinária todo semestre. Todo semestre. Então, é uma área que cresceu muito. Isso. Tanto no mercado, quanto na parte de expansão mesmo do ensino. Então, as pessoas começaram a buscar muito essa área. E isso faz com que muitos profissionais bons entrem, mas também muitos profissionais que não são bons. Infelizmente. Isso. Infelizmente, dica do dia, tutores peguem mais cachorro e gatos para criar, para a gente poder ter mercado para todos os veterinários. Mas, assim, infelizmente, isso é algo muito discutido, né? Inclusive pelo nosso Conselho, né, Federal de Medicina Veterinária, sobre essa abertura desenfreada, né, de cursos de medicina veterinária e sobre realmente, assim, se vai existir mercado, né, no futuro para todo mundo, porque é muito profissional, né, num espaço pequeno. Agora vem uma pergunta que nem está aqui no script, mas que eu quero fazer, doutora Carla. E tanto profissional que a gente vê no mercado, me diga, tem dificuldade de contratação? Você que é a diretora técnica da El Bicho, é quem vai me dizer isso, que você é quem corre atrás dos colegas para contratação. Então, eu acho que sim, hoje falta um pouco, profissionais estão empenhados, principalmente para a clínica geral, né? Como eu mencionei no início, hoje eu acho que há uma ansiedade muito grande. Eu entendo, né? A gente é profissional, a gente entende que quando a gente sai da faculdade, a gente quer logo começar a trabalhar, quer ter um retorno financeiro rápido, mas infelizmente nem sempre isso vai ser possível. E é uma escada, né? O nosso retorno financeiro ele vai vindo com o tempo, com os nossos investimentos, com a nossa melhora, né? Ali na profissão. Então, eu acho que é realmente uma escada. E hoje há uma dificuldade de buscar bons profissionais clínicos gerais para plantão, né? Para trabalhar, para atender emergência. Isso, porque nem todo clínico atende. Isso. Eu acho que hoje o principal, assim, o que eu sinto mais falta é daquele clínico, né, que é justamente a pergunta de Fabrícia, não faz como antigamente, não se faz, né? como antigamente, que era aquele clínico que ele estava preparado para receber um paciente em choque, receber um paciente politrauma. Claro, gente, a gente necessita muito dos especialistas, mas é o direcionamento. O clínico, ele vai ser o responsável pelo primeiro atendimento e esse direcionamento. Então, hoje a gente sente muito assim, a insegurança e não necessariamente relacionado até com o tempo de formação. Eu vejo alguns profissionais já com um certo tempo de formação extremamente inseguros para entubar um paciente, para fazer um protocolo básico de reanimação. Então, eu acho que é realmente uma carência ainda no nosso estado, assim, clínicos preparados, né? Clínicos gerais preparados. A gente vê também questão, por exemplo, muitos colegas acabam não solicitando exames. Ainda fica, por exemplo, essa parte puxando novamente o veterinário como se faz antigamente.
que era, muitas vezes era no achômetro, olha, é isso, já vou direcionar o tratamento, se funcionar, funcionou. Eu já atendi vários animais e saí de certeza. Exatamente. É doença do carrapato. Ou o famoso cheirinho da parvovirose. Esse é antigo. Então, isso é importante, né? É tema para outro podcast, inclusive. Solicitação de exames, é o próximo, gente. Mas isso é importante, né? O clínico, ele precisa entender o que é, inclusive, não é só solicitar exame, mas ele precisa entender por que ele está solicitando aquele exame. Tem que ter um direcionamento, justamente. Né? Isso, exatamente. Né? Não adianta chegar lá, marcar uma ficha todinha de exames eu já tive pacientes. E hoje, né, os nossos clientes, eles estão informados. Com certeza. E a gente atende muito médico, né, muito biomédico, enfim, pessoas que entendem dos exames, e aí você vai lá e solicita uma ALT, não, TGP e uma fosfatase alcalina. Aí vai vir alterado. Aí o cliente vai chegar para você e aí você vai olhar aquele exame, aí tá, eu solicitei, mas eu não sei interpretar. O que significa aquilo ali? Então é o juntar, né? Associar o exame com a clínica do paciente. Aí você... E saber o que tomar de decisão, Exatamente. né? Isso. E você é ortopedista. E não precisa nem muito longe numa profissão, a pessoa não pode nem precisar estar inserida na área da saúde, porque ele viu, eita, isso aqui está aumentado. Vai lá no Dr. Google. Eita, pode ser isso, isso e isso. Aí ele já chega esperando você falar, mas eu vi isso aqui, não pode ser. Aí você é ortopedista. Só vou trabalhar com osso. Só quero ver osso, certo? Aí você vai operar, vai fazer uma cirurgia, uma osteossíntese num paciente. Aí vai pedir os exames pré-operatórios. Aí chega lá o paciente com um examezinho, né, um check-up, com anemia, com alteração de enzima. E aí você fica... E aí? Vai para a cirurgia. Volta para o clínico. Não, tudo bem. Volta para o clínico. Isso. Exatamente. Mas assim, vai operar, não vai operar? Qual é a primeira conduta? Então, até para explicar para o cliente aquelas alterações e o porquê que precisa investigar aquilo melhor, o porquê que aquele paciente não tem condições de passar por um procedimento cirúrgico. Então, onde entra, né, a clínica geral em todas as especialidades? Aí no caso é essa situação. Se passou direto pela parte da clínica geral e foi direto para a especialização, é por isso que eu falei, voltar para o clínico geral. Ele também é clínico geral. Porque, teoricamente, esse paciente deveria ter passado por um clínico geral antes. Justamente. Né? Mas, às vezes, os instrutores já estão informados que eles já vão buscando. Olha, meu cachorro tem problema para levantar. Aí ele vai lá e busca lá na internet. Não, aqui, normalmente está indicando que vai ter que ir para o neurologista ou para um ortopedista. Entendeu? Aí tem casos que eles já vão diretamente. Típico síndrome de Cush, né? O hipercortisolismo. Aí chega, marca um dermatologista. Chega no dermatologista, a alteração cutânea do paciente é por excesso, né, de cortisol. Aí vai para o endócrino. E talvez, se ele tivesse passado antes por um clínico, o clínico ia ver aquela manifestação dermatológica. Direcionamento. Isso, visto que é um paciente pro endócrino e talvez não necessariamente naquele momento um dermatologista. Então, é onde entra nessa importância do clínico geral. Do clínico geral com prática, né? Sim. Não só um clínico geral, mas um clínico geral com prática. Vamos lá. O estágio é uma etapa fundamental. Na ElBicho já passaram muitos estagiários e a gente vê quanto esse passo é importante. Qual foi o peso do estágio para vocês e o que é que vocês acham dos estagiários que passaram pela gente? Para mim foi tudo. Se eu não tivesse passado pelos estágios, tido a experiência, eu creio que eu teria saído muito... não é despreparado, mas muito aéreo a diversas situações que eu passei durante o estágio. Então, como eu busquei estar em todas as áreas da faculdade, eu fiz estágio na faculdade, fiz estágio fora da faculdade, eu pude ter um acúmulo de experiências, vi como determinados profissionais trabalhavam. Então, cada profissional às vezes tem uma diferença muito grande de como tratam um protocolo, mesmo sendo a mesma doença. Então, isso fez com que meus olhos abrissem para a parte do conteúdo teórico aplicado na prática. Então, se não fosse a parte do estágio, eu acho que eu não teria sido um melhor profissional do que eu sou hoje.
Eu digo que, assim, os estágios, para mim, foi a primeira porta, assim, que se abriu para eu tomar as decisões, afirmações do que eu realmente queria na minha vida. E eu sempre fui muito de me jogar, né? Eu estagiei muito aqui em Maceió, desde o iniciozinho da minha formação acadêmica, e tive a oportunidade de sair. Então, fiz estágios em universidades de referência, e isso foi fundamental para eu começar a ter a vivência, né? A acompanhar, saber como é o dia a dia, saber o que me aguarda, o que me espera, que eu acho que isso é fundamental, porque a gente vive um pouco de ilusão, né, durante a formação, que quando a gente vai para o dia a dia, talvez pode ser um pouco até frustrante, né, falando assim da realidade, né? A expectativa versus a realidade. Isso. E aí eu acho que a vivência, ela foi muito importante para eu saber o que me aguardava, né? Saber como saber o tanto que eu teria, o tanto que eu seria exigida, né? O porquê que eu precisava estudar tanto e estar sempre me atualizando e estar sempre tentando ser o melhor a oferecer, porque justamente pela vivência, porque a gente no estágio consegue estar lidando com diferentes casos, e aí você vê que o tanto que você estudou na faculdade ainda não é o suficiente, né? Que é um caminho que nunca acaba, né? É o início de uma caminhada infinita. Então eu acho que o estágio é fundamental para te preparar, para te dar segurança e dizer, não, agora eu consigo começar. Porque uma coisa assim que eu lembro que eu tinha muita certeza quando eu me formei eu não quero começar com o meu nome ruim, porque a gente só tem isso, a gente só tem o nosso nome, nossa imagem. E aí eu pensava muito nisso, eu não quero ser responsável por nenhum erro que venha a resultar, né, na vida de um impacto serzinho. numa vida. Isso, o impacto numa vida. E aí eu pensava muito nisso, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. E isso foi durante os estágios, né, que a gente consegue ter essa vivência. E não é só do paciente, né, o tutor também. Porque o tutor, com a parte emocional dele, associada ao caso, é uma coisa que a gente não é preparado na faculdade, lidar com os tutores. É justamente uma das ilusões. E o estágio a gente começa a lidar com isso. Começa a entender, justamente, né? Onde é que eu estou me metendo? Não, aí o pessoal diz, não, eu sou veterinária porque eu quero trabalhar com só com bicho. Não quero trabalhar com gente. Doce ilusão. Doce ilusão. Vai trabalhar com bicho porque o bicho tem que ser trazido pela pessoa, né? Enfim. Justo. É isso. Então, gente, e lá na El Bicho a gente tem, né? Vários estagiários e a gente tem experiências muito boas, né? Também com estagiários excelentes. Né? Eu vejo vários colegas aí hoje no mercado e que me acompanharam, né, no período de estágio. E eu vejo, assim, e bate um sentimento bom, né, Fabrício? Assim, poxa, como a gente pode contribuir isso. E eu vejo, assim, pessoas hoje brilhantes, assim, que passaram lá pelo El Bicho, que fizeram estágio com a gente e hoje estão aí trilhando caminhos muito bonitos na medicina veterinária. E isso assim, deixa a gente feliz, né? Por ver a medicina veterinária evoluindo, ver acompanhando. A sementinha que a gente plantou em cada um, né? Crescendo. Então, eu acho que tá bonito de se ver. Tá bonito de se ver. Orgulho da titia, né? Como sempre fala. Então, gente, mais alguma coisa que vocês querem deixar aí? Olha, a medicina veterinária é uma coisa muito boa, certo? Tem um futuro muito promissor. Agora, para aqueles que realmente querem trabalhar a sério. Não é simplesmente porque você tem o amor pelo animal que você vai se tornar um bom veterinário. O amor, ele é essencial, mas ele não vai levar o caminho inteiro. Sozinho ao caminho do sucesso. Exatamente, justamente. E que a nossa profissão é uma profissão séria, é uma profissão muito bonita, né? Mas é uma profissão muito séria, né? Então, que requer empenho. E é uma doação, né? Muitas vezes a gente vive mais a medicina veterinária do que a própria vida. Então, se realmente é algo que vocês querem, eu tenho uma vontade de fazer
veterinária, eu quero ser um bom profissional. Então, assim, saibam que é um caminho duro, é um caminho longo, é um caminho prazeroso, né? É bem gratificante quando a gente consegue salvar uma vida e consegue ver ali a gratidão da família, né, do pet, mas que requer dedicação, requer vivência, requer dedicação, abdicação de muita coisa. Então, eu acho que o recado que a gente tem que deixar é esse, né, que é uma profissão muito bonita, mas que requer esforço. E é muito dura com o nosso psicológico. Isso, porque a gente se apega muito aos animais, aos pacientes, aos tutores, e às vezes o desfecho pode não ser favorável. Isso é assunto para outro podcast, Esse né, Fabrício? Para outro falar podcast. sobre burnout. Saúde emocional. Esse é assunto para um outro podcast. Gente, queria agradecer a vocês. Nosso projeto piloto, nosso primeiro podcast. Estou muito feliz em receber 2 antigos veterinários da pelo menos você está aqui para compartilhar isso comigo. Eu vivo dizendo que ela é a veterinária mais antiga da Meu Deus. Deus. Ela ama ouvir isso. Não, só perde para você, Fabrício. Não pra tem ela. como você falar. 2 antigos veterinários da Elbicho. Estou muito feliz em abrir esse novo projeto junto com vocês, né? E espero que a gente tenha outras conversas aí com outros temas também. Muito obrigada pela vinda. Eu que hoje. agradeço pelo convite. Eu que agradeço também. E aí, gente, esse foi o nosso primeiro programa. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo, logo a gente vai ter alguns canais para que vocês possam interagir com a gente, mandar perguntas, dar sugestões, dúvidas, falar alguns temas que você tenha também interesse em falar com a gente. Então, obrigado por ter acompanhado e pode espalhar para todo mundo nosso podcast, porque esse papo é o bicho.